Fala galera, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Primeiro eu venho aqui pedir desculpa pelo sumiço, mas estamos de volta. Então é o seguinte, nós vamos trabalhar agora o módulo A3, desculpa, minto, módulo B3, ok? Em que nós vamos falar sobre cálculo químico. Eu vou mandar um material para vocês contemplando o cálculo estequiométrico, que é a parte ampla de cálculo químico. Então, a primeira parte, a gente vai realmente falar muito sobre cálculo químico. Tá? Depois, na parte aprofundada de cálculo estequiométrico, já é volume 2. Tá? Já é uma matéria um pouquinho para frente. Então, eu já vou passar essa parte para vocês, a parte de cálculo químico, a parte inicial. Nós vamos discutir alguns exercícios aqui na frente, vamos ter uma ideia ampla, uma ideia boa de quê? De reação química, de reagente, de produto. Vamos ter uma ideia boa também de mol, de balanceamento de reação, de volume molar, tá? De coeficiente estequiométrico, tá? Vamos falar de número de Avogadro, uma série de coisinhas, tá bom? É, e aí eu gostaria muito que vocês fizessem os exercícios da frente B3, tá? Tem uma partezinha que eu vou mandar também envolvendo composição centesimal, cálculo de formas, muito legal também, tá joia? Então, simbora, vamos para o trabalho, cálculo estequiométrico. Então, quando a gente fala em cálculo estequiométrico, a primeira coisa que vem na cabeça nossa é a definição de mol. Mas antes de definir mol, eu gostaria muito de definir com vocês a ideia clássica que a gente tem de reações químicas. Tá? Porque se eu não sei uma reação química, eu não vou ter muita noção de quê? Eu não vou ter muita noção de balanceamento, de quantos mols eu tenho de cada substância. Ou seja, dê uma olhadinha no próximo slide. Quando a gente fala em reação química, vem das ideias lá de Dalton, ele falava que é o quê? É união e separação de quem precisa, é uma quebra de ligações, tá bom? Então, nesse caso nosso, olha só, eu vou passar com o mouse aqui, nota, esse lado aqui a gente chama de reagente. Então, esses dois estão reagindo para produzir esse cara aqui do lado, tá bom? E nesse ponto, o que, que a gente tem? A gente tem o seguinte, vamos ter que levar em consideração a lei de Lavoisier, que foi base do modelo de Dalton. Lembram dela que a gente já estudou lá, se não me engano, no módulo A1. Lembra lá das reações químicas? Então, a lei de conservação das massas, quando ele fala que num recipiente fechado, o que a gente tem? A quantidade que eu tenho de produto é igual à quantidade que eu tenho de reagente. Tá? Então, nesse caso, olha aqui para você ver, eu tenho 4 fósforos. Por isso que eu coloquei esse coeficiente aqui, porque na minha fórmula, na minha molécula, eu só tenho um fósforo. Tá vendo? Tá? Quando eu fiz isso, eu passei a ter 12 cloros. Aqui eu tinha 2, por isso que eu multipliquei por 6. Ok? Então, notem isso, quando Lavoisier falava que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá bom? Então, a gente vendo no próximo slide nosso, é a mesma ideia de quem? De balanceamento, que a gente já acabou de discutir. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente? Olha comigo aqui, por favor, nesse quadradinho aqui onde a setinha está apontando. Se eu vou para a primeira reação, eu tenho um potássio no reagente, um potássio no produto. Perfeito, aqui está espetacular para a gente. Um cloro no produto, no reagente, um cloro também no produto. Espetacular. Olha o oxigênio. 3 daqui, 2 de cá. Eu tenho dois métodos. Eu posso colocar aqui na frente, ó, 1,5, que eu faço 1,5 vezes 2, vai me dar o 3. Ou se eu não quiser trabalhar com o número inteiro, ou, desculpa, com o número fracionado, um número quebrado, decimal, a gente faz o quê? Eu inverto. Esse número vem aqui para frente e esse número ele vem aqui para frente. E aí foi o que a gente teve aqui embaixo. Quando eu coloquei esse 2 aqui na frente, eu passei a ter 2 potássio. Tive que colocar, logicamente, um 2 de cá. 2 cloros, 2 de cá. Aí o oxigênios, notem, eu passei a ter 6. Aí eu tive que colocar o 3 que veio dessa inversão. Tá bom? Então aqui o balanceamento, ele é o que? Utilizado para a gente ter a mesma quantidade de um lado de outro, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora nota, aqui já surge para a gente, galera, a ideia de quem? De mol. Essa ideia que eu tenho de mol é uma ideia extremamente eficiente. Tá ok? Ela é eficiente em que ponto? Eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter o conhecimento de mol. E o conhecimento de mol, o mol para a gente da química é uma palavra número.
ela que vai indicar uma série de coisinhas. Quando a gente fala em número de Avogadro, ele vai se expressar para a gente uma quantidade de matéria. A quantidade é um número, 6 vezes 10 elevado a 23. Quando eu falo em matéria, o que é a matéria para a gente? A matéria nada mais é que o quê? Que as coisas que a gente tem. Quando eu falo, por exemplo, em ovos, a gente pensa uma dúzia, 12 unidades de ovos. Quando eu falo litro, 1000 ml de leite, por exemplo. Tá? Quando eu falo em pano, tantos metros de um pano. Se você vai comprar um lote, tantos metros quadrados é uma área. Então, isso tudo expressa uma quantidade de algo. Para a gente expressar a quantidade de alguma coisa na química, a gente trabalha justamente com quem? Com o mol. Tá? Um mol de uma substância, tá? Ela vai ter um número de coisas. Essas coisas a gente vai denominar como sendo 6,02 vezes 10 elevado a 23. É muito comum que no Enem a gente use 6. 6 vezes 10 dá 23. Tá bom? Porque esse 0,2 a continha não é tão significante na hora que a gente vai fazer. Então, só para ser um facilitador, a gente usa isso. Então, mol são esses numerozinhos que vêm aqui na frente para a gente, ó, são os chamados coeficientes. Está vendo que o número 1 aqui está entre parênteses? Por quê? Eu não tenho obrigatoriedade de colocar 1, mas o restante eu tenho. Então, nota, CH4, 1, O2, 2, CO2, 1, água, 2. Ou seja, a proporção é um coeficiente desse, 2 desse, 1 desse para 2 desse. Isso é o número de mols, tá bom? Então, vamos lá. Olha só esse balanceamento nosso aqui. Se você notar, o carbono são 4. Aqui tem um só nessa combustão aqui do butano. Então, eu vou ter que colocar um 4 aqui. Olha ele aqui de baixo, porque eu estou balanceando o número de carbonos. O número de hidrogênios, notem, eu tenho 10. Aqui eu tenho 2. Opa, peraí, tá errado. Lavoisier falava, né? Pensa só, galera. 10 aqui, 2 de lá, pô, isso aqui está 5 vezes menor. Ou seja, quando eu estiver balanceando o hidrogênio, nota, eu tinha 10. Como eu tinha 2, eu coloquei um 5 na frente. 5 vezes 2, 10 hidrogênios. Agora a gente vai partir para o oxigênio. Nota aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 5, então me dão 13, mas aqui eu só tenho 2. Então eu poderia colocar aqui 6,5. 6,5 vezes 2 me dá 13. A ele aqui. Como eu coloquei 13 aqui, vai me dar 26, ou seja, eu multiplico tudo por 2. Que aí vem lá da lei de quem? Da lei de Dalton. Tá? Lembra do modelo de Dalton? Quando tem a lei de Proust, a lei das proporções definidas? Eu alterei esse, eu vou alterar os outros na mesma proporção. Tranquilo, galera? Bora lá, vamos continuar. Quando a gente fala em estequiometria, a estequiometria para a gente, ela é o quê? É a medida da quantidade daquela substância, daquele elemento que eu vou ter aonde? Na minha reação. Então, ela é importante em tudo que a gente tem. Então, agora a gente vai medir uma quantidade de coisas. Tá? Essas coisas para a gente pode ser átomos, íons, moléculas. Tá bom? Então, bora lá? Olha só, nós já falamos um pouquinho antes de chegar nesse slide, que o número de mols do reagente ele está em consonância com o número de mols do produto. Tá ok? Isso é a quantidade estequiométrica, é a relação que eu tenho para ter aquela reação fechada. E ela pode envolver massa, pode envolver volume, tá? Tanto de produto quanto reagente. Como também pode envolver para a gente quem? O número de partículas. Ok? Então presta muita atenção no próximo slide quando a gente estiver mexendo com o número de Avogadro. Esse que é um interessante para a gente. E muito aqui, ó, nesse círculo vermelhinho. Ele é extremamente importante nessa primeira parte da aula nossa, tá bom? A gente vai gerar muito a aula hoje em torno desse um mol de partículas. Então, o número de Avogadro, ele vai rezar para a gente o seguinte. Nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 mols. Isso aqui é um mol, entendeu? Mas é um mol de partícula, igual eu falei com vocês. É 22, desculpa, um mol de átomos, íons ou moléculas. Esse 1 mol ele equivale a 22,4 litros, nomenclatura um pouquinho mais antiga. É muito comum hoje a gente estar usando aqui 22,7,
nas condições normais de temperatura e pressão. E aqui o tanto que pesa aquele componente. Por exemplo, se eu tenho 1 mol de água, ela vai pesar 18, 2 gramas do hidrogênio, 16 gramas do oxigênio. E aí, galera, notem só, aqui que é o fio da meada. Então, a gente vai bater muito na tecla nisso aqui, tá bom? Depois a gente vai voltar fazendo alguns exercícios na próxima aula, tá bom? Então, prestem muita atenção em cima desse número aqui. É aqui que muita gente boa erra, tá? Descuida. Então, para a gente não errar mais, porque nós somos calor inteligente, a gente vai fazer o quê? Nós vamos prestar muita atenção nisso aqui agora, por favor. Então, olha lá. Quando eu falo em 1 mol de partículas, eu estou falando em 6,02 vezes 10 elevado a 23. Partículas, a gente já falou. Moléculas, átomos ou íons. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos destrinchar a água. Molécula é isso aqui tudo, ó. É o H2O. A molécula de água é formada por 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Então, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio, 1 mol de átomo de oxigênio. Então, 1 mol de moléculas tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Se eu pergunto para vocês, quantos átomos? Se nós vimos que aqui eu tenho 3 mols de átomos, nada mais sensato que eu multiplique isso aqui por 3. Concordo? Se 1 mol equivale a isso e aqui eu tenho 3 mols de átomos, eu teria 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos dentro da água. Perfeito? Bora lá. 1 mol de átomos de carbono. Então, por quê? É somente esse carinha, é só carbono, então é átomo. Esse segundo está vendo que é uma carguinha, então isso aqui é um íon, tá bom? Nota, 1 mol de N. N não forma molécula, então ele é um átomo, olha lá, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de nitrogênio. Já no N2, opa, isso aqui já está combinado, isso aqui é uma molécula de gás nitrogênio. Tá? Aqui faltou uma vírgulazinha, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de nitrogênio. Aí fica uma perguntinha para vocês. E se eu quisesse quantos átomos de nitrogênio aqui para 1 mol de N2? Tá vendo que aqui eu tenho 2 mols de átomos? Então eu teria 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de nitrogênio. Tranquilinho, galera? Então, beleza, vamos continuar aí. Nota aqui é só uma revisãozinha para a gente. 1 mol de átomos, 12 de carbono, que é a massa dele lá na tabela. Muito cuidado para a gente não trocar isso aqui com o quê? Não trocar isso aqui com o número atômico. Tá? O número atômico do carbono é 6. A gente vai usar o quê? A massa. Tá bom? Mesma coisa com enxofre, que é 16, mas a gente vai usar a massa 32. Tá bom? Então, bora lá. Agora, nota, novamente, moléculas. Nota aqui, gente, nós temos aqui as moléculas. Água, etanol, glicose e o açúcar na cana, sacarose. Tá bom? Então, é só a gente notar. Quantos mols de átomos eu tenho aqui no etanol, por exemplo? Vocês concordam que eu vou ter 9? Nota, ó, 2 carbonos, mais 5 hidrogênios, 6. Desculpa, 7, mais um oxigênio, 8, outro de cá, 9. 3 mols de átomos na água. Aqui eu vou ter 24 mols de átomos na glicose. Tudo bem? Ficou claro, galera? Então, bora lá, vamos seguindo. Os compostos iônicos, olha lá, o Na vai ficar Na+, Cl-. Aí eu vou ver quanto que isso aqui está pesando. 23 desse, com 35 desse. 58. Aqui, 40 do carbono, 12 com 48, 100 gramas. Ou seja, isso aqui tudo é 1 mol que a gente está trabalhando. Tá? Então, quando eu tenho 1 mol de NaCl, ele é decomposto em Na+, e Cl-, 1 mol para 1 mol para 1 mol. Se aqui, por acaso, fosse CaCl2,
Ficaria 1 mol para 1 mol para 2 de cloro. Então, eu teria que dobrar o cloro. Tudo tranquilo? Aqui nós já vimos utilização do mol, cálculo de massa molar. Ó, o hidrogênio pesa 1, eu tenho 2 gramas. O enxofre pesa 32, eu tenho 1. O oxigênio eu tenho 4, mas cada um pesando 16. Então, o total me deu 98 unidades de massa atômica, que é 1 mol, que significa o quê? Que no ácido sulfúrico nós temos uma massa em gramas igual a 1 mol de partículas, que vai me dar 98 gramas. Tudo bem? Então, o nosso fator de conversão é o quê? É 6,02 vezes 10 elevado a 23. Guardem isso, é um número de Avogadro, tá bom? Então, fixando, quando a gente fala átomo, nota, eu trabalho com ele isolado. É o oxigênio, 16. O gás oxigênio é O2, já é molécula porque está combinado, tá bom? Um átomo, 16 unidades de massa atômica, 1 mol de O são 16 gramas. 16 gramas, como é um mol visto anteriormente, 6,02 vezes 10 dá 23. Agora, nota, a molécula é esse conjunto aqui, galera. Tá? 12 do carbono, 16 vezes 2, 32, somando 44. Uma molécula, 44 unidades de massa atômica. 1 mol de CO2, 44 gramas. 44 gramas, como é um mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Nas próximas aulas veremos o que? Muito a respeito disso aqui, ok? Aqui, somente aplicação, um exercíciozinho. Então, como a gente vai fazer uma regrinha? Vamos lá. Quantos mols de níquel há em 4,5 gramas desse elemento? 1 mol, 58,71 gramas. 4,5 gramas, x mol. Aí eu desculpo. A mesma coisa para o de baixo. 1 mol de ouro pesa 197 gramas. 0,25 mol, x. Então, eu vou multiplicando cruzado aqui, a gente descobre isso tudo. Então, olha lá. Aqui já é a parte que a gente teve lá em cima. Tá bom? É a parte que o quê? Que nós vimos de proporção 1 para 3 para 2, 1 mol para 3 mols para 2 mols. E aqui notem, galera, ó, 34 é porque eu somo esse com esse, lei de Lavoisier. Então, ó, se esse aqui é 3 vezes esse, o número de moléculas também é 3 vezes. Então, eu tenho que levar essa proporção. O volume molar também, tá? Porque olha aqui, ó, o volume relacionado aqui também é o número de mols. Valeu? Então é isso, moçada. Próxima aula a gente vai o quê? A gente vai continuar o cálculo estequiométrico, ok? Tudo de bom para vocês, um abraço e até a próxima aula.